Boa tarde, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Responde aí no chat se estão ouvindo bem. Ah, legal, ótimo. Então, pessoal, antes de começar, eu vou explicar sobre a chamada. A CPEX pede para a gente enviar antes do início do curso uma chamadinha para vocês assinarem, para mostrar quem veio. Independente se você se inscreveu antecipadamente ou se você veio agora sem se inscrever, não tem problema, é só você assinar a chamada que eu vou mandar lá para o pessoal da CPEX e eles vão automaticamente mandar o certificado para vocês pelo sistema de certificados da UFSC. Quem não é da UFSC e tiver dúvida de como pegar o certificado, no final pode falar comigo. Eu vou mandar o link de novo aqui no chat e eu só peço o seguinte, se alguém, provavelmente o pessoal vai chegar mais tarde, vai chegar atrasado e aqui está o link da chamada. Pelo que me falaram, vocês não conseguem ver o chat que eu mando antes de vocês entrarem. Então, se alguém perguntar sobre a chamada durante o curso e eu estiver concentrado e não ver o chat, eu peço para vocês que algum de vocês copie esse link da chamada e cola de novo no chat, conforme as pessoas novas forem entrando e forem perguntando sobre isso. Então, tá, vamos lá, vamos começar o curso então. Lembrando que o curso hoje é de Introdução à Análise de Dados com R. Então já vou começar dizendo que quem nunca teve experiência com análise de dados, nem mexeu em software nenhum, que tem até dificuldade às vezes mexer no Excel, então não se preocupa, porque eu montei esse curso a pedido de algumas pessoas e esse curso é realmente um curso iniciante para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com R, inclusive inclusive se alguém já tem experiência com R, talvez possa achar algumas coisas aqui repetitivas, mas essa é a ideia desse curso da CPEX, até porque é um curso curto de 2 horas, então é só isso mesmo que dá para a gente trabalhar. Possivelmente, no futuro, alguns colegas estão pedindo para a gente montar um curso de extensão um pouco mais longo, de metodologia, e aí a gente vai poder aprofundar diversos tipos de trabalho usando R. Também dá para fazer cursos de outros softwares também, dependendo da demanda do pessoal. Então, para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, logo de cara a gente já vê aqui o R. Esse R é o mesmo que eu fiz o vídeo que eu mandei para vocês por e-mail de como baixar o R. E antes de eu entrar aqui no R, eu vou abrir aqui outro software, que é o SPSS. Deixa eu só. Outro software que é o SPSS, para a gente falar um pouquinho sobre os dados. Então, geralmente, quando a gente faz uma pesquisa, essa base de dados que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma pesquisa que eu fiz com alguns colegas meus, professores da UFSC aqui também, sobre o coronavírus no estado de Santa Catarina. Eu falei para vocês no e-mail e falei também na descrição do curso que o R ele poderia ser usado tanto para análise quantitativa quanto para análise qualitativa. Porém, como a análise qualitativa dentro do R exige algumas ferramentas que você usa mais comumente dentro de análise quantitativa, eu vou começar falando, vocês vão ver que vai ser total falando sobre análise quantitativa, mas no final eu vou dar uma ideia de por que a gente faz isso inicialmente e quais as possibilidades para vocês que focam mais numa análise qualitativa. Então essa base de dados aqui, sobre o Covid-19 Santa Catarina, tem várias variáveis, várias perguntas. Então, quando a gente organiza uma pesquisa, a gente primeiro desenvolve o questionário e aqui estão todas as perguntas já organizadas certinhas aqui nessa base do SPSS,
as perguntas que a gente faz no questionário. Então aqui, ó, por exemplo, pergunta 1, você mora no estado de Santa Catarina? Então tem várias perguntas, todas as perguntas, no caso eram 31 perguntas, e aí a gente organizou elas nessas 98 variáveis que estão aqui, mais algumas variáveis de recodificação que eu recodifiquei para a gente poder analisar. O que são variáveis de recodificação? Muitas vezes as variáveis vêm num formato que não é o formato que a gente quer analisar. Então, por exemplo, na pergunta aqui de ideologia, então a gente pergunta o autoposicionamento político. E as opções do autoposicionamento político são esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Não sei e não quero responder. Mas há a possibilidade de eu não querer com 5 variáveis. Eu posso querer trabalhar, por exemplo, só as pessoas de centro-direita e direita chamando de direita, e as pessoas de esquerda e centro-esquerda como outra categoria que eu chamo de esquerda, e aí eu tenho uma variável com só duas categorias. Então, eu posso recodificar a variável da forma que eu quiser. Então, essas são as variáveis recodificadas. Mas, deixa eu só autorizar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, no fim das contas, quando a gente coleta as respostas sempre são organizadas em matrizes. Então, as matrizes são, nas linhas das matrizes, são o quê? São os casos. Então, o 1 é a primeira pessoa que respondeu. O 2 é a segunda pessoa que respondeu. E assim por diante. Então, o número de pessoas que responderam esse questionário foram 2.636 pessoas, que é o número de linhas dessa matriz. E nas colunas dessa matriz estão então as variáveis que são as informações que eu quero receber a respeito desses respondentes. Então todas as variáveis estão descritas aqui. Você percebe que as variáveis podem ser tanto escritas com palavras quanto numéricas. Geralmente é mais fácil a gente trabalhar com essas variáveis numéricas. Então você percebe que a grande maioria das variáveis são numéricas e o menor número possível. Então geralmente quando a variável só tem duas categorias, eu trabalho com 0 e 1. Quando tem 3, 0, 1 e 2. Então assim por diante. Mas algumas que a gente não vai precisar, por exemplo, na análise de dados, como por exemplo os e-mails, entre outras, a gente não precisa transformar. Mas se a gente for trabalhar, geralmente a gente precisa transformar aquela palavra, determinada palavra, num número. Então, por exemplo, qualquer palavra de um texto, por exemplo, a gente pode transformar em números, e a gente pode transformar em vetores para a gente fazer as análises. Então, por isso que essas análises tanto podem ser feitas dessas variáveis numéricas, em pesquisa quantitativa, quanto dá para a gente adaptar para a pesquisa qualitativa. Mas por que eu trouxe aqui no SPSS? Porque geralmente quando a gente utiliza o R, a gente não monta direto a base de dados no R. Geralmente a base vem de algum lugar, ela pode ser montada, por exemplo, no Excel. Quando a gente faz pesquisa, geralmente vem essa matriz e ela vem de fora, você não constrói. Dá para construir matrizes dentro do R? Dá. Inclusive é importante em alguns casos, em alguns tipos de trabalho. Mas como esse é um curso bem introdutório, bem básico para quem está iniciando, para quem está começando, então achei melhor nem trabalhar isso, de montar matrizes. Depois a gente pode fazer, como eu falei, outros cursos mais voltados para isso. Então, hoje no curso a gente vai trabalhar com essa base de dados dessa pesquisa que eu participei esse ano, e aí a gente vai usar essa base de dados com essa que foi construída aqui no SPSS, mas a gente vai usar ela aqui no R para a gente entender um pouquinho os mecanismos e as possibilidades que a gente pode ter dentro do software. Então, basicamente, vamos olhar aqui primeiro para o software. Vamos olhar primeiro aqui do lado direito inferior. Então aqui, ó,
você já vê que diferente do R, que era só... No R a gente só via uma tela. Qual que era a tela que a gente via lá no R? Era essa aqui, o console. Então, basicamente, tudo que a gente escrever aqui é o que vai valer para o sistema e é o que ele vai salvar dentro do que eu estou construindo. Então, essa é a parte mais importante, vamos dizer assim, do software. O resto é só para te ajudar a trabalhar melhor. Então, aqui é a parte, é o R em si e é onde a gente trabalha. Nessa parte aqui é onde a gente vai poder ter acesso a outros arquivos. Então, por exemplo, aqui em arquivos, eu consigo, se eu clicar aqui em 3 pontinhos, eu consigo acessar qualquer pasta e qualquer documento que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou aqui em documentos e eu abro Open. Aí, aqui vai abrir todos os arquivos que estão na pasta documentos, tá vendo? Então eu posso trabalhar com qualquer um desses arquivos. No caso, se eu quiser selecionar a minha base, por exemplo, a base Covid-19 Santa Catarina, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Eu posso clicar nela e aí tem aqui, importar a base de dados, tá vendo? Então, isso aqui já é uma facilitação que o software te dá. Então, ele vai abrir sozinho. Aqui, ó, nessa tabela, quando carregar, vocês vão ver que vai aparecer o código que o RStudio vai utilizar para baixar. Então, qual é o código? Então é isso aqui, essa livraria e esse Heaven é o nome do pacote para baixar arquivos. Aqui, Covid-19 Santa Catarina é o nome que ele está dando para salvar esse arquivo dentro dos meus trabalhos. Esse read save é o comando desse pacote Heaven. Então, read save esse SAV aqui é do SPSS. Então ele está salvando o Covid-19 Santa Catarina do SPSS, está lendo e transformando aqui no R para isso que ele vai chamar de Covid-19 Santa Catarina. E depois ele já vai pedir automaticamente para ver e abrir uma janela aqui pra gente. Então vamos importar. Então tá vendo? Ele digitou sozinho aqui pra mim, mas nada me impedia de eu mesmo ter digitado essas coisas e ele teria executado a mesma coisa. E aí esse view, ó, já fez abrir aqui a minha matriz e que é igualzinha à matriz que eu tenho aqui no SPSS, tá vendo? Então eu já passei aqui pro SPSS para trabalhar com essa minha matriz. E aqui, ó, nesse quadro de cima, é o marcador do que eu estou fazendo. Então, nesse meu trabalho, eu chamei de Covid-19 Santa Catarina essa matriz aqui. Então, eu chamei de Covid-19 Santa Catarina essa matriz. Eu poderia ter chamado qualquer coisa de Covid-19 Santa Catarina. Então, ó, por exemplo, eu escrevo Covid-19 Santa Catarina. Se eu renomear para 1 mais 1, por exemplo, eu vou renomear aqui. Ele já muda, tá vendo? Ele não é mais a matriz que era antes. Então, Covid-19 Santa Catarina é só um nome que o sistema dá para aquilo que a gente está baixando. Então, mesmo que aqui chama Covid-19 Santa Catarina, não necessariamente no R Covid-19 Santa Catarina vai ser esse arquivo, porque você tem que nomear esse arquivo para ser o que você quer que ele seja. Então, vamos repetir de novo. A gente vou copiar aqui para não ter que escrever, então a gente poderia ter feito a mesma coisa, ó. Aqui, ó, aqui em cima, se eu der Enter, ele não vai rodar nada, tá vendo? Aqui embaixo, ele não tá rodando nada, porque aqui é só um bloco de notas de anotação. Eu posso escrever qualquer coisa e ele não vai rodar nada. Então aqui, nesse bloco de cima, eu posso escrever o que eu quiser. Posso anotar, posso ir escrevendo,
Então eu posso, enquanto eu estou fazendo, eu posso ir escrevendo o que eu quero. Então, por exemplo, baixando a base de dados. Então, por que a gente coloca esse jogo da velha aqui, essa hashtag antes? Porque quando a gente coloca isso e a gente roda, ele vai ler como uma leitura, ele não vai rodar nada. Ele só vai ler como um comentário. Então, ele vai ler só como um comentário. Então, sempre que a gente está escrevendo, mesmo que aqui não rode nada, a gente tem o costume de colocar isso para não ter o risco de rodar e corromper nada do que a gente está fazendo. Aí, como a gente faz para rodar aqui embaixo o que a gente está escrevendo aqui em cima, para não ter que escrever aqui em cima e aqui embaixo de novo? Tem duas opções. Ou a gente aperta aqui em Run, que ele vai, se você clicar ele vai rodar, tá vendo? Ou então você aperta Ctrl Enter. Apertou Ctrl Enter, ele vai automaticamente olhar isso como um comando que você está fazendo mesmo. Então, aqui ó, a gente chamou de 1 mais 1, lembra? O Covid-19 Santa Catarina 1 mais 1 que é igual a 2. Só que a gente não quer que o Covid-19 Santa Catarina seja 1 mais 1 igual a 2. A gente quer que o Covid-19 Santa Catarina seja aquela base de dados que eu quero analisar. Então eu venho aqui de novo e eu poderia escrever aqui mesmo, mas eu estou copiando para ser mais fácil. Então, Covid-19 Santa Catarina, eu vou renomear. Então, sempre que eu colocar Covid-19 Santa Catarina e essa flecha aqui apontando para a palavra, isso significa que eu estou nomeando o que eu estou fazendo desse lado direito, eu quero chamar disso que eu estou nomeando no lado esquerdo. E faz diferença, porque se eu chamar de Covid Santa Catarina SC minúsculo, ele vai ler como outra coisa, tá vendo? Então ele não substituiu. Covid-19 SC maiúsculo continuou ficando 1 mais 1 igual a 2. Covid SC minúsculo é outra coisa. Então tem que tomar cuidado, porque maiúsculo ou minúsculo importa. Espaço importa. Traço importa. Então tudo que você colocar importa. Ele vai ler. A gente tem que pensar que ele é um computador, então ele não vai interpretar nada, ele vai ler exatamente à risca tudo que você escreveu. Então maiúsculo e minúsculo importa. Então, como eu não quero que seja minúsculo e eu quero apagar esse aqui, esse SC, se eu quiser também eu posso vir aqui e apagar tudo. Se eu quero recomeçar, por exemplo, os trabalhos, eu quero recomeçar, apagar tudo que eu já tinha feito. Então eu apaguei tudo, eu cliquei na vassourinha aqui, eu apaguei tudo que eu tinha feito e vou renomear de novo Covid-19 Santa Catarina. Aí agora sim ele nomeou isso para a base de dados que eu quero. Aqui no histórico ele vai nomear tudo que eu fiz desde o começo. Então primeiro eu fiz isso, depois eu fiz 1 mais 1, fica tudo salvo aqui. Isso aqui é importante porque muitas vezes quando a gente vai publicar algum trabalho com R, principalmente trabalho internacional, eles pedem o histórico junto. Eles pedem, claro, o script, mas eles também pedem um histórico salvo para facilitar a análise e a correção da pessoa que for corrigir o seu artigo, o seu trabalho e etc. Então, já está aqui, ó, já a base. Então, novamente, se eu quiser visualizar, eu posso vir aqui, escrever view Covid-19 SC. Ctrl Enter. Aí ele vai abrir a minha matriz. Então esse é o primeiro passo para a gente colocar a base de dados que a gente traz, seja de um questionário, de uma pesquisa, seja qual for, para a gente colocar ela aqui para a gente trabalhar. Então tudo que está aqui são as coisas que a gente já baixou e que a gente está trabalhando. Sempre que a gente for usar uma função em um pacote, agora eu vou explicar, vou falar um pouquinho sobre o R. Então o R é uma linguagem de programação, só que a ênfase do R é numa linguagem de programação funcional. Então qual que é a ideia? A ideia é que, ao contrário de algumas linguagens de programação que você pode criar programação que vai se adaptando de acordo com o trabalho que você vai fazendo, ou que ele pode criar
redes mais complexas de trabalho, aqui no R é uma programação mais funcional, ou seja, você desenvolve uma função matemática. Então, antes de tudo, o R é uma grande calculadora. Então, ela está sempre calculando aquilo que você pede para ela calcular. E você pode desenvolver diversas funções dentro do R para realizar o trabalho que você quer realizar. Então, a ênfase da programação funcional é essa. Então, você desenvolve funções e a partir dessas funções que você desenvolve, você pode criar pacotes. Então, aqui nessa aba aqui, pacotes, você pode procurar e achar diversos pacotes que diversas pessoas no mundo já criaram, já construíram, para você poder trabalhar. Aqui, ó, ele já te dá a opção de vários pacotes que tem aqui no R, mas não são só esses, são vários pacotes que você pode escrever e utilizar. Então, o que são esses pacotes? Esses pacotes é alguma pessoa que já desenvolveu determinadas funções dentro do R, e você pode utilizar dessas funções para trabalhar o que seja lá o que for que você precisa fazer dentro da sua pesquisa. Então, é importante dizer que o R, então, ele é um software livre, ou seja, é gratuito, como vocês puderam ver no vídeo que eu mandei. Qualquer um pode baixar no seu computador de forma gratuita, e você também pode publicar os seus artigos e os seus trabalhos utilizando o R, colocando os seus achados e os seus scripts, os seus históricos, tudo mais, utilizando o R sem problema nenhum. Ao contrário de outras, por exemplo, o SPSS, para você utilizar, e para você, claro, sempre tem os softwares piratas e tudo mais, mas eu estou falando assim, para você, por exemplo, publicar em revistas com SPSS, nas revistas, claro, nem todas, mas as revistas mais conceituadas e com uma maior responsabilidade, elas pedem para você a sua licença do R para você poder publicar aquele artigo utilizando as ferramentas que o SPSS, desculpa, o R não. No caso do R, qualquer um pode publicar em qualquer lugar, porque ele é um software livre. Só que por ser um software livre tem um problema, você não pode simplesmente publicar o artigo sem referencial, obviamente. Então, cada pacote tem um autor. É a mesma coisa como se quando você usa um pacote, você cita no seu artigo da mesma forma que você cita qualquer referência que você está usando no seu trabalho. Então, se você referenciou esse pacote, alguns pacotes já são do próprio R. Mas alguns pacotes que a gente vai ver que a gente vai utilizar hoje foram criados por pessoas. Pode ter sido criado por mim, por outro colega. E aí eu crio e disponibilizo. Então por isso que ele é chamado de código aberto. Eu disponibilizo para qualquer estudante, qualquer professor utilizar a hora que quiser. Só que, claro, quando for utilizar, não pode esquecer de referenciar esse pacote com o nome do autor, quando a data que foi feita, a data que foi publicado esse pacote, e aonde foi publicado esse pacote e tudo mais. Então, a gente pode desenvolver as nossas próprias funções dentro do R. Não vai ser, obviamente, o foco desse curso de hoje, que é uma coisa um pouco mais complicada. Eu acho que até algum momento eu vou demonstrar hoje, eu desenvolvendo uma função, mas não é o foco de hoje. Hoje a gente vai trabalhar utilizando os pacotes que já existem, como na maioria das vezes. Então é muito difícil que você tenha algum projeto que não vai ter um pacote que já exista, que faça a função que você quer executar dentro do seu trabalho. A menos que o seu trabalho seja um trabalho mais aprofundado em metodologia, você está desenvolvendo alguma metodologia nova, com alguma função e estratégia nova de análise de dados. Aí sim, nesse tipo de trabalho, você mesmo vai desenvolver uma nova função e no final, geralmente, inclusive, você cria um pacote novo e compartilha
compartilha com os outros colegas e você, além da publicação que você tem, seja em artigo, seja o livro que você vai escrever, você também publica esse pacote para que outras pessoas possam utilizar da sua metodologia, porque esse é o objetivo, né? Se você desenvolve uma nova metodologia, você quer que ela seja utilizada pelos seus pares, então você já compartilha esse código com as pessoas e elas podem livremente baixar. Então, vamos continuar. Então a gente já baixou aqui a nossa base e então agora a gente vai fazer o que? A gente vai... eu estou escrevendo aqui porque depois eu vou salvar esse script que eu estou escrevendo aqui e vou enviar para vocês. Então, essa base Covid-19 Santa Catarina, a gente ainda está trabalhando nela, a gente ainda está escrevendo alguns artigos, então eu não vou poder enviar para vocês agora essa base, mas no futuro ela vai estar disponibilizada no site da UFSC. Depois, se alguém quiser sair, já saiu os resultados, o relatório dessa pesquisa lá no site da UFSC também, não sei se vocês já viram, mas aqui, qual que é a ideia? Vocês, quando forem fazer a análise de dados de vocês, com outra matriz, com outra tabela que vocês quiserem, a única coisa que vocês vão precisar é sempre substituir o que eu estou escrevendo de Covid-19 Santa Catarina, vocês vão simplesmente substituir pelo nome da base de vocês. Então vocês vão pegar e substituir ou vir aqui, que nem eu te falei, procurar, clicar nos 3 pontinhos, entrar aqui, ó, por exemplo, tá em documentos, então você abre a pasta documentos, a pasta documentos vai estar aqui, e quando ela abrir, você simplesmente vem aqui, clica aqui em outra base que eu tenho aqui e importar dataset, que ele vai automaticamente escrever esse código. Ou você mesmo pode vir escrever à mão esse código e aqui onde está Covid-19 Santa Catarina, simplesmente substituir pelo nome da sua base que está lá. Claro, se ela for do SPSS, se ela for do Excel, ela vai ter um final diferente, então vocês precisam copiar essa informação exatamente como está lá no seu código, ou então simplesmente vir aqui e fazer daquele jeito. Então, para a gente trabalhar agora um pouquinho com a análise, eu vou baixar dois pacotes que já existem. Então, baixar pacotes. Então, o primeiro pacote aqui, então sempre que eu... outra coisa, eu não instalei aqui, mas quando você está mexendo pela primeira vez, você vai usar o pacote pela primeira vez, você tem que escrever essa função aqui. Eu vou escrever instalar pacotes, tá vendo? Tudo é em inglês porque o R é em inglês e como a função foi criada assim, então você vai ter que escrever em inglês, não tem como escrever em português porque é o nome da função que você quer executar. Para você instalar o pacote, você tem que colocar, abre parênteses, abre aspas. Sempre que você colocar aspas, ele automaticamente abre duas. Sempre que você abrir parênteses, ele abre automaticamente já fecha, tá vendo? Então aqui, abre chaves e aí você vai escrever o nome do pacote. O pacote que a gente vai usar hoje chama assim. Só que como eu já tenho, eu não vou instalar, tá vendo? Então, quando você for, é só você vir e executar aqui, seja aqui no Run ou no Ctrl Enter, e aí ele vai instalar para você. Depois que está instalado, nunca mais você precisa instalar. É só se ele apresentar uma nova atualização e você precisar instalar de novo outro pacote atualizado e tal. Mas, a princípio, depois que você baixou a primeira vez, você não precisa baixar mais. Então, mas ele não fica salvo aqui, porque sempre que você sai, todos os pacotes ficam desabilitados para não ter conflito. Porque pode ser que um dia eu vá trabalhar com um pacote, outro dia eu vá trabalhar com outro, e pode ser que 2 pacotes diferentes tenham 2 funções com o mesmo nome, então pode dar conflito, e sempre o último pacote que eu baixei, ele vai se sobrepor ao primeiro. Então, por exemplo, eu baixei o primeiro pacote que tem a função, sei lá, write, e aí eu baixo o segundo pacote que também tem essa função.
a partir de agora, essa função do primeiro pacote some, porque essa sobrepôs. E aí, se eu for escrever alguma coisa pensando que eu estou remetendo ao primeiro pacote, eu vou estar errando. Então, sempre tem que tomar cuidado para qual foi o pacote que a gente baixou. Então, quando a gente começa a trabalhar, os pacotes estão desabilitados. Então, para eu ativar um pacote, eu tenho que ir aqui na livraria e aí ativar. Ó, ele já até aparece para mim aqui. Dá outras opções de pacotes, tá vendo? Mas o que eu quero é esse primeiro aqui. Então, eu vou, livraria, tá carregando. Sempre que tá esse tracinho aqui é porque tá carregando. Quando tá a setinha é porque, ó, atacou o pacote, baixou, então pronto, já tá ativo o pacote aqui. Outro pacote que a gente vai utilizar é um pacote de gráficos, que também já tá baixado. Mas quando vocês forem fazer, vocês vão ter que escrever de novo essa aqui de instalar pacotes e escrever entre aspas ggplot2, certo? Então vai aqui de novo, carrega o pacote, pronto, carregou. Agora a gente pode, de novo, para visualizar os dados, tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é essa que a gente já viu. Viu Covid-19 Santa Catarina. Quando a gente roda ela abre aqui a matriz, certo? Então, sempre que a gente escrever viu Covid-19 Santa Catarina, ele vai abrir a matriz aqui. Mas, se eu escrever só ela, o que ela vai fazer? Ela vai ler também aqui no meu console. Só que qual que é o problema? Como a matriz é muito grande, tá vendo? Ela lê apenas as primeiras linhas e as primeiras colunas. Então ela leu aqui as primeiras 10 linhas e as 6 primeiras colunas. O resto, ele falou aqui com mais 266 linhas e 126 variáveis. E aí ele apresenta aqui quais são as variáveis que tem. Então, quando a nossa matriz é muito... Se a gente estiver trabalhando com uma matriz pequenininha, aí sim, com poucas variáveis, ele até apresenta mais. Por exemplo, até 20, até 30, se tiver poucas variáveis. Mas como a nossa matriz é muito grande, então ele não apresenta aqui no console, porque não é viável. Então é melhor para a gente utilizar essa função aqui de visualização. Eu também, se eu quiser, então eu vou colocar aqui... Vou copiar aqui para baixo. Então tá vendo? Tudo que eu escrevo aqui, ele não roda aqui. Só se eu apertar Run ou Ctrl Enter, certo? Eu posso também ver a dimensão da base de dados. Qual que é a função que eu uso para ver a dimensão? É dim Covid-19 Santa Catarina, tá vendo? Então quando eu rodar aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Rodei, apertei Ctrl Enter, rodei, ele apresenta aqui as dimensões. 2.636 linhas e 133 variáveis. Opa, não sei se já entrou. Ok. Só que aqui a gente nem precisava, porque o próprio R, essa função aqui, nesse caso aqui, dessa forma que a gente baixa os dados, ele é até um pouco inútil, porque aqui já está escrito, ó, 2.636 observações, que são as linhas, igual aqui, 136 variáveis, que são as colunas da matriz aqui. Então, isso aí... Agora, eu posso ver também quais são os nomes das variáveis. E qual que é a função names Covid-19 Santa Catarina. E ele vai me apresentar aqui todos os nomes das minhas variáveis. Claro, aqui,
como eu falei, fica um pouco não funcional. É muito mais visível, se a gente quiser ver os nomes, a gente rodar aqui a visualização e aqui em cima vai ter o nome das variáveis, tá vendo? Então, vai ter o nome das variáveis e ainda vai ter o rótulo aqui da variável. Então, o nome da variável, qual que é? Esse Q002. O rótulo é esse de baixo aqui, 2, em relação à pandemia. Aqui no SPSS é até mais visível, porque aqui tem fácil, é o nome da variável, que é o nome que o computador vai ler ela, e aqui é o rótulo, que é como se fosse uma máscara que eu dou o nome para essa minha variável. Geralmente, as variáveis eu busco ter nomes mais curtos, para eu poder digitar mais rápido, escrever mais rápido, e o software poder analisar de forma mais rápida, e eu não ter menos risco a errar, porque é muito mais difícil eu errar a digitação de Q0002 do que em relação à pandemia, todos esses caracteres que, se eu errar qualquer letra, qualquer espaço, qualquer acento, qualquer coisinha, o computador já não vai ler. Então, por isso eu coloco geralmente variáveis mais simples, numéricas. Essas aqui estão diferentes, porque eu nem uso na análise, então é por causa disso. Então, aqui tem uma coisa interessante de como o R mostra. E o que significa esses números aqui? Então, quando o R vai mostrar uma sequência de palavras e ele organiza nessas matrizes. Esse número é o número do primeiro que aparece aqui. Então, são 133 variáveis, certo? Então, aqui ele está falando, começa na primeira variável. Então, essa é a variável 1. Aí, aqui é a 2, aqui é a 3, aqui é a 4, aqui é a 5. Aí, aqui ele está te informando, essa linha começa na sexta variável. Então, aqui é a sexta. Então, se eu quiser olhar uma variável qualquer, por exemplo, essa aqui, eu quero saber qual é o número dessa variável. Então, eu sei que aqui começa na 101 e a próxima é a 102. Então, eu não preciso contar até chegar na 102. Então, eu já sei que a primeira dessa linha é a variável 101. Então, logo a segunda é a variável 102. Certo? Então, aqui eu vejo os nomes, como estão chamadas cada uma das variáveis. Como eu falei, o nome da variável são esses códigos que estão ali no nome, não é o rótulo, o nome que aparece da variável. Então, vamos continuar. Então, se eu quiser, deixa eu só permitir. Então, e se eu quiser observar apenas uma variável? Então, eu tenho toda essa minha base de dados e eu quero observar apenas uma única variável. Ou seja, numa matriz, se a gente olhar para a base de dados como uma matriz, os casos estão nas linhas, como a gente viu, e as variáveis são sempre colocadas nas colunas. Então, se eu quero olhar só para uma variável, eu simplesmente seleciono uma única coluna. Dependendo da coluna que eu quero ver. Então, eu vou colocar aqui, observando apenas uma variável. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome da minha base, então, Covid-19 Santa Catarina. E aí, para eu selecionar uma coluna, eu coloco esse valor, esse símbolo aqui, que é o símbolo do dólar, né? E aí eu posso escolher qualquer variável, tá vendo? Aí o próprio R já está me dando a opção de eu escolher qualquer variável que é uma coluna. Eu vou escolher aqui a variável Q0021, que é a variável sexo, dentro da minha base de dados do Covid. Então eu vou lá e rodo. Então aqui ele vai me mostrar todos os casos de 1 a 1. Então aqui, na contagem, diferente daqui, aqui está a contagem das colunas. Aqui, ao contrário, está a contagem das linhas. Então por isso ele não vai até 133, ele vai até o número máximo de pessoas que chegaram. Inclusive ele omitiu 1.636 entradas, porque ele só contou até esse valor aqui. Então você percebe que aqui tem vários números. O que são esses números?
O 2 aqui representa o masculino. Aqui, porque foi assim que a gente salvou a nossa base inicial. Então aqui, ó, no SPSS, que é onde a gente salvou a nossa base inicial, no Q21 tem o sexo. Então, aqui, ó, eu nomeei o 2 masculino, o 1 feminino e o 3 prefiro não responder, mas eu já omiti o 3. Então lá naquela base só vai aparecer o 1 feminino, o 2 masculino. Então, aqui na minha base, e aí isso aqui é aqui, mas a gente pode ver mais claramente aqui, ó, na prática mesmo. Então, aqui, ó, o Q21, quando o computador, quando é homem, ele seleciona como 2, e quando é mulher, feminino, ele selecionou como 1. Então aqui nessa base, tá aqui, a primeira pessoa era homem, feminino, masculino, a segunda pessoa era feminino, a terceira pessoa não respondeu, porque nessa base não era obrigado a responder todas as perguntas. Então ela pôde deixar em branco o sexo, ela não quis. Então a gente pode ver aqui que várias pessoas responderam que eram masculino, feminino, e várias pessoas também preferiram não responder essa pergunta sobre o sexo. E aí aqui ele tá falando também, ó, ele já leu pra gente, eu não tinha visto que ele tinha lido. Então, ó, 1 significa feminino, 2 masculino e 3 prefiro não responder. E aqui você vai perceber que não tem nenhum 3, porque lá no SPSS eu já tinha programado para deixar omisso. Mas se não tivesse omisso, ia aparecer os 3 também. Então, parte desse NA, pode ser NA que deixou em branco, ou pode ser que a pessoa respondeu mesmo, prefiro não responder. Certo? Além dessa visualização, eu posso visualizar da mesma forma que eu visualizei a base toda. Mas, como a gente sabe, quando a gente fizer isso, a gente vai visualizar o quê? Só uma coluna. Então, quando aparecer aquela visualização geral, vai aparecer visualizado só uma coluna, tá vendo? Qual o seu sexo. Então, vai ter o mesmo número de respostas, 2.636, que é o mesmo número da base toda, mas em vez dele mostrar para mim toda a base, ele mostra para mim só uma coluna, certo? Então a gente pode perceber que o R e os softwares de programação, principalmente softwares de programação com ênfase em programação funcional, eles são uma grande calculadora. Então, qualquer função que a gente quiser colocar aqui, ó, 2 mais 2, eu rodo, vai me dar 4, tá vendo? 2 mais, abre parênteses, 2 vezes 0, e aí ele vai calcular também, ó, 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então ele vai 2, tá vendo? Então qualquer função, que a gente colocar aqui, ele vai responder. Porque ele é uma grande calculadora. E aí, a gente pode também, por conta disso, calcular variáveis. Então eu vou mostrar aqui como a gente pode calcular variáveis. Vou dar um exemplo aqui dessas perguntas. Nessa pesquisa sobre o coronavírus, a gente fez uma bateria de perguntas com 5 perguntas relacionadas a atitudes esperadas e opiniões sobre o que o Estado deve ou não deve fazer durante a pandemia. Então as 5 perguntas são: primeiro, é importante que o governo gaste mais nesse período de pandemia, mesmo que a dívida pública aumente? O Estado não deve ajudar empresas privadas que estão em crise por causa da pandemia. Então aqui são afirmações e a pessoa tinha que selecionar entre 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, nessa escala. Então o Estado não deve ajudar empresas privadas que estão em crise por causa da pandemia. É importante que o governo ajude as pessoas mais vulneráveis com auxílio emergencial. As pessoas têm direito de sair de casa quando quiserem, sem justificativa, mesmo com as medidas de isolamento. E o auxílio emergencial à população vulnerável deve se tornar permanente mesmo depois do que a pandemia acabar. Tem algumas perguntas que estão mais ligadas na teoria política à esquerda, tem perguntas que estão ligadas mais na teoria política e sociológica à direita, então essa escala servia para, além dessa autodenominação
auto-identificação política servia para a gente ter uma noção se essa auto-identificação política estava baseada numa identificação pautada nos valores conceituais do que seria ser de esquerda ou direita, ou se não. Inclusive, se vocês lerem a pesquisa, uma das conclusões desse relatório é a resposta dessa pergunta que eu estou falando aqui agora. Depois, se alguém tiver interesse e quiser ler esse relatório, fala comigo no final que eu mando o relatório para vocês. Mas, basicamente, então, essas 5 perguntas são uma bateria e elas são uma escala. São escalas e que a gente quer olhar para elas juntas, como um todo. Claro, tem algumas perguntas, elas não estão alinhadas perfeitamente. Então, algumas para eu juntar essas perguntas, eu teria que inverter. Por exemplo, essa aqui, tem direito de sair de casa quanto quiser, está mais ligado, por exemplo, à direita. Então, se ela é muito alta, a pessoa estaria mais ligada a um pensamento mais à direita. Então, mais essa aqui, é importante que o governo ajude as pessoas com auxílio emergencial, está mais ligado com as pessoas, com a teoria mais de esquerda. Então, se eu somar essas duas, vai dar um erro, porque elas vão se chocar. Então eu teria que inverter essa aqui e colocar 5 discordo totalmente em vez de 1 discordo totalmente. Mas independente disso, como eu só quero mostrar a funcionalidade da base, eu não vou me preocupar em fazer cada passinho desses. Vamos fingir que todas aqui estão ligadas à esquerda, por exemplo, ou que todas estão ligadas à direita. E aí eu quero criar uma escala não de 1 a 5, mas de 1 a 25. Por que de 1 a 25? Porque se são 5 perguntas e eu somar essas perguntas, a soma dessas respostas... Não, de 1 a 25 não, de 5 a 25. Porque se eu somar todas essas respostas, qual é a resposta mínima que eu posso obter de uma pessoa que responde? 5, por quê? Se a pessoa discorda totalmente de todas elas, qual é o valor da soma dessas 5 perguntas? Vai ser 5, porque ela respondeu 1 nessa, 1 nessa, 1 nessa, 1 nessa, 1 nessa, ela respondeu 5. E qual que é a resposta máxima da soma dessas 5 perguntas? 25, porque se eu respondo o máximo, eu respondi 5, que é concordar com tudo. Então, se ela concorda com tudo, então é 5, 10, 15, 20, 25. Se ela discorda de tudo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, em vez de eu analisar uma por uma, eu quero analisar as 5 juntas, como uma escala junta. Então, eu posso somar todas elas. Em vez de olhar para uma escala de 1 a 5, eu vou olhar para uma escala de 5 a 25. Lembrando, aqui então a gente viu que o R é uma grande calculadora. Então eu posso vir aqui e somar essas variáveis. Como que eu faço para somar? Então, se alguém já está familiarizado com outro tipo de software, a gente sabe que quando a gente vai somar alguma variável, a gente tem 2 opções. Ou a gente pode somar essa variável e transformar numa variável diferente, numa base diferente, ou eu posso somar na mesma. O que isso quer dizer? Por exemplo, Covid-19 Santa Catarina é o nome da minha base. Se eu quero colocar essa soma dentro da minha base original, que é essa minha Covid-19 Santa Catarina, eu vou manter eu vou aplicar nessa minha Covid-19 Santa Catarina uma mudança que vai vir dessa minha própria base da Covid Santa Catarina. Tá vendo? Mas se em vez de eu querer aplicar nessa minha original, então, por exemplo, eu não quero sujar a minha base, eu quero que a minha base não mude, eu quero que ela fique a original e que, independente do que eu faça em outra nova base que eu vou criar, para não ter nenhum problema de eu corromper nada, estragar nada. Às vezes a base vai ser mexida por outras pessoas também, e eu não quero que novas variáveis sejam introduzidas, nem que eu mexa em nada. Aí eu posso colocar outra, por exemplo,
Covid-19 Santa Catarina Recode, que a gente coloca geralmente, que é base recodificada. Mas aqui eu não tenho problema, então eu não tenho problema em mexer na minha base, então eu vou transformar nessa na minha base. E aí, o que eu quero? Eu quero pedir para somar. Só que para eu pedir para somar, eu vou colocar uma função, que é essa função aqui. Que é o quê? O próximo pedido que eu fizer aqui embaixo, que eu fizer aqui nessa linha, ele vai referenciar a essa base Covid-19 Santa Catarina. Se eu escrevesse a função aqui embaixo, sem aquele código, ele não ia conseguir ler nada. Ó. Então, qual que é a função que eu quero? Eu quero a função mutate, que é essa função, ó, quando eu escrevo, vai aparecer, ó, que é desse pacote que a gente baixou aqui, ó. Lembra? Então essa função mutate, e aqui, ó, inclusive se você quiser ler, ele explica o que a função faz, tá vendo? Então, mutate, e aí eu vou sobre o que tá falando essas bases, ações do governo. Então eu vou chamar minha nova variável que eu vou criar, que vai surgir da soma, de ações governo, certo? Ações governo. Essa ações governo vai ser igual a quê? Vai ser igual a soma dessas 5 aqui que eu quero somar. Então, Q00271, Q00272, Q00273, 4, 5, assim por diante. Q0027 ele não está aparecendo aqui porque eu vou explicar para vocês depois. Vou copiar aqui para não ter que escrever de novo, só vou mudando aqui. 2, 3, 4. Se eu botar o maisinho aqui e pular, ele vai considerar que eu estou continuando. Então, e 5. Se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver que deu erro. Tá vendo? Erro. Ele não encontrou essa função. Por quê? Porque não tem... esses valores Q0027, se não associados à Covid-19 Santa Catarina, eles não significam nada. Então, eles são só uma sequência de letras e números que não significam nada. Dentro dessa Covid-19 Santa Catarina, aí sim ele significa alguma coisa. Então, por isso, eu preciso colocar essa função aqui para dizer que esses valores e essa função tá ligada a essa minha base. Aí agora sim, esses valores vão fazer sentido, porque esses valores existem dentro dessa minha base. Então vou rodar, rodou, tá vendo? Já construiu. Então aqui dentro, tá vendo? Lembra que era 133 variáveis? Agora é 134 variáveis, porque eu criei uma nova variável, ações do governo, que é a soma daquelas 5 variáveis. Então se eu colocar aqui de novo para rodar, ó, para ver, Covid-19 Santa Catarina, vai abrir. E se eu for lá na última variável, tá aqui, ó, variável, ações do governo. E esses valores vão de quê? De 5 a 25. Então, todos os números que aparecerem aqui, que não forem omissos, eles vão aparecer sempre de 5 a 25. Certo? Então... eu acho que eu vou perguntar agora, são 3 horas, eu vou relembrar para vocês que... deixa eu ver o chat. Não recebi... Pessoal, vou mandar de novo a lista de chamada. Quem não assinou, não esquece de assinar a lista de chamada, porque vai ser importante para receber o certificado depois. Acabei de mandar no chat essa resposta. Se alguém... deixa eu...
Parar um pouquinho. Se alguém puder fazer algum comentário, ver se estão ouvindo bem, se está indo bem, se eu estou indo muito rápido, se está dando para entender, dar alguma sinalização. Ah, legal, estou recebendo aqui. Então tá, vou continuar então. Já que a gente tem pouco tempo. Natália, no Agriculai, depois no final eu posso te ajudar, eu vou continuar aqui e aí mais pra frente eu, eu falo com você. Eu tá compartilhando minha tela? Já começou a compartilhar? Eu não consigo, quando compartilho eu não consigo ver aqui se compartilhou. Já ainda não? Deixa eu fechar e abrir de novo. Agora foi, né? Tá. Então vamos continuar. Então, se a gente quiser de novo da mesma forma olhar para essa, além a gente já fez, mas se a gente quiser olhar de novo a só essa coluna nova que a gente criou, a gente vai de novo aqui em View, Covid-19 Santa Catarina, e para ver só uma coluna, lembra, a gente coloca esse símbolo do dólar e coloca o nome que a gente criou, tem que ser igualzinho tá aqui, inclusive ó, ele já oferece pra gente não errar, então a gente clica aqui, Ctrl Enter, foi ó, ele aparece aqui toda a coluna e todos os valores que a gente quer trabalhar. Então a gente pode também começar agora a olhar graficamente esses valores. Então, qual que é o pacote que a gente vai utilizar para os gráficos? É esse ggplot2. Dentro do ggplot2 tem a função ggplot. Então, a gente pega a função ggplot. A primeira coisa que a gente tem que escrever na função de ggplot é data igual a data que a gente vai usar. Lembra, pessoal, não necessariamente você precisa decorar todas essas funções, todas as funcionalidades. Se a gente tiver alguma dúvida sobre a função, o que a gente faz? A gente aperta interrogação e escreve depois o que a gente quer saber como funciona. Por exemplo, eu quero saber como que funciona o ggplot, coloco interrogação, ggplot, e aqui ele vai me dar uma explicação de como funciona o ggplot. Então aqui ó, o ggplot, data, map e todas as outras informações que são necessárias. Aqui no R em si, ele apresenta um resumo. Então não é tudo que o ggplot faz está aqui, mas é as coisas mais básicas que geralmente as pessoas utilizam. Mas aqui na documentação, sempre ele se você procurar no Google, no site CRAN, ou procurar ggplot ou ggplot2R, sempre vai aparecer todo o documento que explica tudo sobre o ggplot. Mais outra coisa que também dá para fazer por exemplo, quando eu mandar o script para vocês aqui, todas essas coisas que eu já fiz já está salvo aqui. Então é só você copiar e colar e utilizar.
Mas claro, se você utiliza muito determinada função, determinado pacote, você já sabe exatamente como e o que tem que escrever. Então aqui no ggplot aqui, e aí eu escrevo que o que vai estar no x é essa função que eu criei, que é ações governo. Então a base é Covid-19 SC e eu quero x governo, e aí aqui para eu colocar qual tipo de gráfico eu quero, se eu quero, por exemplo, agora um gráfico de barras, eu vou colocar aqui, ele já aparece, eu posso colocar, tem diversos tipos de gráficos, tá vendo? Box plot, histograma, que é os que geralmente se usa. Eu vou botar aqui gráfico de barras e vou rodar. Quando eu rodar, aí agora está carregando, ele vai abrir aqui ó, automaticamente no plots, eu não preciso nem clicar, quando ele carregar, ele vai abrir aqui no plots e vai carregar esse gráfico de barras. Ó, cliquei para ir mais rápido, porque estava demorando. Mas aqui, ó, ele já abriu o gráfico de barras. Então, como eu falei, aqui, ó, ele vai de 5. Essa distância aqui é 5. Não está escrito 5 aqui no valor 0, mas a gente consegue perceber que cada distância dessa, ele está indo de 5 e 5, tá vendo? Então, começa aqui no 5, ou seja, essa barra aqui significa 5, são as pessoas que responderam não concorda com nada daquilo, e aqui é a que responderam que concordam com tudo. Você vê que ele já fica um gráfico normal, mais inclinado aqui com desvio para a esquerda, mas se aproxima bastante de uma curva normal. Depois, se a gente fizer um curso mais voltado para estatística, a gente vai explicar por que ela quando o número de casos aumenta, essas curvas tendem cada vez mais a se aproximar de uma curva normal. Mas vamos continuar. Então aqui a gente já conseguiu ver. Então aqui count, que é o número de pessoas. Então aqui é simplesmente a frequência. Então o número de pessoas que tiveram o score 10, o score 20, o score 25. Então a maioria das pessoas ficou ali na média, entre 15 e 20, mais próximo inclusive de 15 do que de 20. Então, também outra coisa que dá pra gente fazer, por exemplo, tem várias pesquisas que a gente, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, eu estava trabalhando com uma professora que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre o impacto de um programa de prevenção ao uso de drogas em escolas, e percebeu-se que havia uma diferença entre o impacto do programa nas meninas e o impacto do programa nos meninos. Então, quando a gente teve que avaliar, a gente quis avaliar, então, qual que é o impacto de programa do um e do outro, porque quando a gente olhou no geral, a gente já percebeu, com as regressões, com tudo mais, que havia esse impacto. Então a gente decidiu dividir essa base e filtrar essa base pelo sexo. Então a gente pode fazer isso aqui agora, porque também nessa nossa base do Covid tem pelo sexo. Então como a gente faz para filtrar a base e criar uma nova base filtrada pelo sexo? Ou seja, criar uma nova base que só tenham as respondentes femininas. Então vamos fazer isso. Então primeiro a gente tem que criar um nome para essa nova matriz que a gente vai criar. Então o nome que a gente pode criar é FEM, FEM de feminino, aí Covid-19 Santa Catarina. É o nome que eu escolhi. Poderia ser X, poderia ser Z, poderia ser abacate, poderia ser o que você quiser. Mas geralmente você coloca o nome que você vai lembrar depois o que é aquilo. Você não é usual você criar um nome que depois você vai esquecer o que é aquilo que você criou. Não, você cria um nome que quando você vê ali aqui nos seus dados, você vai lembrar que você criou. Então a setinha, eu vou criar uma nova base em cima dessa. E da onde que eu vou tirar os dados? Vou tirar os dados da base original.
Então, Covid-19 Santa Catarina, tá vendo? Então, da base original. Aí agora eu vou colocar aquela função de novo que eu coloco, porque a função que eu colocar aqui abaixo vai remeter ao quê? Vai remeter a Covid-19 Santa Catarina. Se eu escrevesse a função aqui, de novo, ela ia estar vazia e não ia significar nada. Isso, claro, dentro desse pacote DPL, IR e de alguns outros pacotes. É comumente utilizado, mas alguns não. Então, por exemplo, o ggplot, ele pede dentro da função qual é a data que você está utilizando. Mas esse pacote não. Esse pacote ele pede que você remeta a função qual é a base que você está utilizando, certo? Então, qual é a função que eu vou utilizar então? A função filter. Então eu vou filtrar. Qual que é? Se eu quero filtrar por gênero ou sexo, qual é o valor? Então, qual o seu sexo? O número da variável é Q0021, tá vendo? Q0021. Eu tô ali indo olhar no SPSS porque tá mais rápido, mas se eu quisesse a mesma coisa era só eu ter colocado via Covid-19 Santa Catarina e abrir aqui, aí eu clico aqui e aparecer uma matriz parecida. Filtro. E aí eu vou colocar esse valor igual 2 vezes. E aí, igual ao quê? Se eu quero que seja feminino, feminino é 1, certo? Se eu quisesse que fosse masculino, é 2. Então, se eu quero feminino, eu vou colocar aqui, Q0021 igual a 1. Então, certo, eu filtrei isso. Então, agora é só eu rodar, posso rodar aqui, ou Ctrl Enter, e aqui criei. Tá vendo? Criei uma nova base feminino Covid-19 Santa Catarina. Como vocês podem ver, o número reduziu, tá vendo? 1482. Por quê? Porque 1482 é o número de pessoas que responderam feminino no questionário. E aqui 134 variáveis não muda, porque as variáveis são as mesmas para as mulheres ou para os homens. Então são 1482 mulheres. Então, eu posso também, agora, se eu quiser ver se tem uma diferença drástica, eu posso rodar esse mesmo gráfico aqui, ó. Copio aqui. Só que em vez de ser Covid-19 Santa Catarina, eu vou rodar para o feminino Covid-19 Santa Catarina. Vamos ver se muda alguma coisa. Mudou um pouco, mas não mudou quase nada, tá vendo? Isso dá devido também ao fato de 1482 ainda é um número razoável de respondentes. E quando o número de respondentes é alto, nesse tipo de trabalho, o gráfico tende a se estabelecer num gráfico normal. Então, a diferença entre o feminino e o masculino, a gente não vai ver utilizando esse tipo de ferramenta visual, de olhar e no olho. Tem vários mecanismos para a gente ver se a variável sexo ela tem algum tipo de correlação com outro tipo de variável, como por exemplo essas ações do governo, certo? Então deixa eu ver o que mais eu tinha anotado. Tá, aí agora outra coisa básica que a gente sempre utiliza na pesquisa são as médias e o desvio padrão, certo? Então por exemplo, eu quero procurar a média e o desvio padrão desse nível de perguntas. Vamos usar a mesma variável, ações do governo. Então, dentre essas ações aqui do Covid-19, esse aqui é o FEM, mas dentre essas ações, qual que é a média? A gente já consegue ver que, provavelmente, por se aproximar de um gráfico normal, que a média está aqui, provavelmente 17, alguma coisa assim. Então, a gente consegue ter ideia, mas eu quero o número exato e também o desvio padrão desse valor. Então, como que eu faço para calcular? Então, se eu quero calcular a média e o desvio padrão, eu coloco aqui Covid-19 Santa Catarina
De novo, aquela mesma função, porque eu vou escrever uma função relacionada à Covid-19 Santa Catarina, e eu vou colocar essa função aqui, porque eu estou falando que eu quero que ele crie uma descrição de acordo com o que eu for pedir aqui, e aí eu vou criar um nome para o que eu vou chamar de média. Então, eu vou chamar de min, que é média, e aí eu vou chamar de AG, ações do governo. Min, ações do governo. Então, min, ações do governo vai ser igual. Aí agora eu vou escrever a função de verdade, que a função é min. Tá vendo que ele já tá até pedindo aqui. Então, min do quê? Do que eu quero a média? Eu quero a média das ações do governo. Certo? Mas eu não quero só isso. Então, se eu quero outra coisa, o que eu faço? Vírgula. Vírgula sempre significa que eu quero algo a mais. Tá vendo? Então aqui no ggplot, eu coloquei data feminino. Quero algo a mais. Quero que associe o X a ações do governo. Então, sempre que eu quero algo a mais, eu coloco a vírgula. Então, coloquei a vírgula, desvio padrão, que é Square Deviation. Então, coloco SD de Square Deviation, underline AG também, que é de ações do governo. Ações do governo. Então, Square Deviation é igual a Square Deviation. Square Deviation de quê? De ações do governo. Certo? Além disso, eu quero só mais uma coisa. Eu quero que ele me nomeie o número de casos em cada um. Então, eu coloco N, que é o número de casos. N vai ser igual a quê? O número de casos. Do que? De tudo que está aqui dentro dessa função. Certo? Então, esse N igual a N, vocês vão ver que ele vai apresentar o número de casos. Então, quando eu rodar aqui, ele vai aparecer aqui. Min, Square Deviation, e ações do governo e o número. Então, o número é 2.636. Só que deu um erro aqui. No Min e no Square Deviation. Só que esse erro já era esperado. Por quê? Porque vamos olhar de novo aqui na base. Quero ver Covid-19 Santa Catarina, ações do governo. Certo? Vamos dar uma olhada. A gente consegue perceber que cada uma está associada a um valor, que é a somatória das 5 perguntas que a gente somou, mas alguns deixaram em branco ou não responderam alguma daquelas perguntas. E aí ele ficou omisso no sistema. Vários ficaram omissos, tá vendo? E quando ele vai fazer a média, ele não consegue fazer a média se não tem um número. E esse número, tem gente que confunde. Tem gente que pensa que omisso vai ser 0. Mas não. 0 não é omisso, 0 é 0. 0 significa um valor que eu estou atribuindo àquela coisa. Então, por exemplo, eu posso chamar masculino de 0. Então, 0 vai ser igual a masculino. 0 não é nada. Se não está no sistema, é omisso no sistema, não é 0. Então, não confundo. Então, quando ele for fazer a média, ele não vai somar como se fosse 0. Não, ele deu um erro, porque ele não consegue somar algo que não existe. Certo? Então, para a gente resolver isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que completar esses espaços e pedir para o sistema somar só os outros, não somar esse. E fazer a média dos outros como se esse não interferisse na média, certo? Então, para isso, a gente vai agora criar uma pequena função. Então, qual que é a função que a gente vai criar? Primeiro, sempre, tudo. A gente tem que dar um nome para o que a gente vai criar. Como a gente pegou a base, a gente deu o nome de Covid-19 Santa Catarina. Quando a gente filtrou por feminino, a gente deu o nome FEM Covid-19 Santa Catarina. Agora, para completar, agora eu vou criar uma função. Então, para eu criar uma função, eu tenho que dar um nome para essa função também. Então, vou chamar o nome dessa função de complete. Não é nada dessas que tem aqui embaixo, essas aqui são funções que já existem. Eu vou criar uma nova, que chama complete, certo? Para eu criar uma função, eu tenho que escrever função
certo? Então eu vou criar uma função nova e isso aqui vocês podem só anotar, vocês não precisam decorar como se escreve essa função, nem nada. Então eu vou criar aqui um nome também que vai sair no retorno que eu vou criar dessa função. Então vai ser, eu nomeei de study. Qual é o nome da base que eu vou utilizar para criar essa função? Vai ser Covid-19 Santa Catarina. Então, porcentagem. E aí a função que eu vou utilizar dentro dessa aqui vai ser a função select desse pacote, que eu vou criar uma função dentro desse pacote select relacionada àquela função. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, porque aí precisaria de uma explicação um pouco maior. Eu só vou escrever, mas só para mostrar que em alguns momentos você pode se deparar com esse tipo de problema e você precisa criar essas pequenas funções para resolver. Mas também, outra coisa que eu queria falar isso que eu estou fazendo é relacionado a esse pacote que eu estou usando. É muito provável que tenha um pacote que resolva esse seu problema, às vezes de uma forma até mais fácil do que isso que eu estou fazendo, ou de outra forma. Ou que tem um pacote só para tirar esses omissos, por exemplo. Ou então, por exemplo, aqui no SPSS, eu posso mesmo, antes de passar a base para o R, aqui tem de uma forma mais fácil, inclusive, uma função para eu poder, aqui em dados, selecionar casos. Eu posso selecionar só os casos que existem e eliminar todos os omissos, certo? Então, o R é um mundo amplo, vamos dizer assim. Você tem diversas possibilidades para fazer um monte de coisa. Gráfico, tem vários pacotes de como fazer gráfico. Então esse que eu estou apresentando é uma das formas. Mas claro que existem várias formas. Então, complete cases, study. Acho que é isso. Vamos... Foi. Aí aqui, ó, o que eu queria para mostrar isso não era nem a função em si, era da mesma forma que eu crio novas bases aqui, eu tenho que nomear, eu posso criar funções também, entendeu? Então aqui, ó, eu criei essa função que chama complete, que é baseado nessa função que eu escrevi aqui, certo? Deixa eu ver, acho que alguém está pedindo para entrar. Então, agora eu criei essa função que é para tirar esses omissos dessa minha ações do governo aqui, para que eu possa calcular a média e a média e o desvio padrão, certo? Então, agora eu vou criar uma nova base que vai chamar 19 Santa Catarina complete. E essa nova base vai conter as variáveis que eu quiser, certo? Só que sem os omissos. Então, complete. Qual variável que eu quero que esteja sem os omissos? Agora, por momento, ações do governo. Certo? Então, vou criar essa nova base. E essa nova base, vamos ver como vai ficar. Ó, apareceu uma nova base. Complete 19 Santa Catarina. Não, Covid-19 Santa Catarina complete. A gente pode ver aqui, ó, diferente das outras, ela só tem uma variável, tá vendo? Porque eu só nomeei uma variável, ações do governo. E ela tem 1.880 casos, porque dessa variável, só 1.880 responderam. As outras não responderam, ficou omisso no sistema. Então agora, quando eu for olhar, se eu quiser olhar aqui, ó, view. Covid-19 Santa Catarina complete. Eu vou ver que não tem nenhum NA. Ó, aqui, ó, era a anterior. NA, um monte. Aqui, ó, a gente vai poder ver, ó, 0 NA. Eu cortei todos os NAs. Não sei se vocês conseguem, se vocês veem como eu vejo, mas não tem mais nenhum NA, não tem mais nenhum omisso. Agora sim,
Aí agora eu posso até copiar aqui tudo que eu escrevi. Covid-19 Santa Catarina, mas não é mais essa base que eu vou usar. A base que eu vou usar agora é a base Covid-19 Santa Catarina complete. Então, mantém a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tá vendo? Só mudou aqui a base que eu vou usar. Até porque o nome da variável é a mesma. Então, agora eu vou. Agora sim, aqui ó, média 16.2, bem próximo aqui do que a gente tinha imaginado, 17 por aí, porque tá mais próximo do 15 do que do 20, tá vendo? Então, desvio padrão 2.73 e o N mais baixo 1880, porque ele cortou todas os omissos, certo? Agora, para já ir encaminhando, porque já está na hora, eu vou falar sobre comparação de variáveis. Então, comparação entre variáveis. Então, se eu quero comparar variáveis, e a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o Covid-19 Complete. O que eu vou fazer aqui agora? É muito simples. Todas as variáveis que eu precisar usar que não é sem omisso, eu posso escrever todas. Entendeu? O mais correto é se eu escrevesse todos. Todos. Ok? Mas, como a variável, a base é grande e vai dar trabalho de eu agora, se eu agora fazer isso aqui com vocês, leva tempo, então eu vou colocar só as que eu quero. Então, eu vou utilizar 4 variáveis. Essa, ações governo. Vou colocar essa aqui, Q0028, que é a variável ideologia, que é aquela que a gente viu, esquerda, centro, direita. Q0021, que a gente já usou também, que é feminino, masculino, sexo. E Q0025, que é raça. Certo? Então vocês percebem que aqui Covid-19 Santa Catarina Complete está só com uma variável. Agora eu estou colocando aquela uma mais 3. Então aqui quando eu der o Enter é para transformar aqui em 4. Certo? Então dou o Enter, transformou aqui em 4. Tá vendo? Porque agora tem 4 variáveis nessa Covid-19 Complete. Ações do governo, Q0028, Q021, Q025. Percebe também que o número de casos diminuiu ainda mais. Diminuiu para 1.358. Porque o número de pessoas que respondeu as 4, aliás, as 4 não, né? Porque são 3 mais as 5 das ações do governo. Então, as 8, as que responderam às 8 e não deixou nenhuma em branco, é 1.358. Certo? Então, agora que a gente já completou, a gente pode pensar em comparar. A primeira forma que a gente pode fazer é segregar determinado valor tendo uma como filtro, selecionada por grupos. Então, ó, por exemplo, eu quero ver qual é o nível de ações do governo. Tá vendo esse gráfico? A gente viu dois diferentes. Então, ações do governo geral e a gente tinha visto também ações do governo feminino, certo? Vamos supor que a gente quer ver por 5, mas a gente não quer ver um gráfico por um gráfico. A gente quer ver os 5 gráficos ao mesmo tempo. Será que a gente consegue fazer isso com gráfico de barras? É um pouco mais difícil. Então, a gente vai utilizar outro gráfico, que chama Blockspot, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai selecionar, cada Blockspot vai ser uma categoria dessa variável ideologia. Então, vai ter um Blockspot de esquerda, um de centro-esquerda, um de centro, um de centro-direita e um de direita, certo? E aí a gente vai conseguir olhar esses 5 ao mesmo tempo. Então, como a gente vai fazer isso? Então, a gente vai primeiro pegar essa base que a gente está trabalhando, SCComplete, vai usar aquela funçãozinha para falar que a função de baixo está remetendo a essa, e aí a gente vai selecionar por grupo. Então, o grupo by, que já está até falando aqui para a gente aqui embaixo, tá vendo?
E aí, qual que é a variável que a gente vai querer selecionar por grupo? Vai ser a variável ideologia. Então, a gente quer olhar ações do governo por ideologia. Então, de novo, a gente coloca aquela função, falando que o grupo, a função de baixo, então a função que a gente vai escrever embaixo está seccionada por grupos da ideologia e que, por sua vez, estão todas dentro da base de dados Covid-19 Santa Catarina Complete. Então, primeiro, eu posso olhar, eu posso comparar, não graficamente. Antes de comparar graficamente, eu posso comparar numericamente. Eu quero ver qual que é a média da esquerda, qual que é a média da centro-esquerda, do centro, centro-direita, qual que é o desvio padrão de cada um. Então, o que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz no outro, tá vendo? Eu posso até copiar aqui, colar aqui. Então, sumars, aí aqui, min, ações do governo. Não preciso ver o desvio padrão, não importa muito agora, vamos focar mais na média, nem o valor numérico. Então, quando a gente vai comparar, o mais importante para a gente aqui é a média de cada um. Então, a gente vai de novo. E aí eu posso pedir outra função também que tem aqui, que é para colocar numa sequência, do maior para o menor. Então, eu coloco essa função, coloco o decrescente e coloco para colocar esse min AG, que é esse que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Min AG. Percebe? Esse min AG aqui já é uma nova coisa que eu vou colocar por cima dessa. Essa aqui está associada simplesmente ao Covid-19 Complete completo. Essa aqui, agora, está relacionada aos grupos do Q0028. Então, a partir do momento que eu rodar essa função aqui, essa aqui some, apaga. Não tem problema apagar, porque eu já resolvi o que eu quisesse. Mas se eu não quisesse que apagasse, eu teria que dar um novo nome. Mas como aqui para mim não importa, então tudo bem. Então vamos rodar. Então aqui ó, a gente já consegue perceber que existe uma diferença. A esquerda tem uma média mais alta desses grupos aqui, 17,5. Seguido pela centro-esquerda, pelo centro, pela centro-direita e pela direita. Tá vendo? Então, a gente já consegue ver aqui, numericamente, a gente já consegue ver que há uma diferença entre esses grupos. Agora, a gente pode ver, como eu falei, ver também isso graficamente. Então, vamos ver graficamente. ggplot, Covid-19 Santa Catarina, complete, AS igual. Aí agora o ggplot é diferente. É x, que eu anotei aqui, x factor. Então o que vai estar no x? Vai ser a ideologia que eu quero que esteja aqui no x, certo? X é aqui, y é aqui, certo? X aqui na horizontal, y na vertical. X é isso. E o y, qual que é o y? Eu quero essas médias aqui, certo? Nem precisa, na verdade, nem precisa ser as médias, porque as médias o Blockspot já vai me dar automaticamente. Então eu não coloco o min, eu coloco só o valor. Se não fosse o Blockspot, eu poderia colocar o min, mas como eu quero o Blockspot, não precisa, porque ele mesmo vai colocar. Então, y é igual ações do governo, mais, eu posso pular aqui, porque aí depois aqui vai começar a sumir. Então, geome. Aí aqui, lembra, nessa aqui a gente colocou barras, mas aqui a gente vai colocar boxplot. Certo? Então, vamos rodar. Opa. Deixa eu ver o que foi de erro. X-Factor.
às vezes dá. Deixa eu ver se eu errei alguma palavra da função. Deixa eu ver se foi aqui. Ah, eu botei o Covid, eu acho que. Não, Covid, tá certo. Data. Covid-19, Santa Catarina. Tá, eu vou continuar, depois eu vejo qual que foi o erro, porque eu já tô vendo que já são 3h40, depois eu faço esse gráfico. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero, para finalizar, eu quero medir as frequências a tabela de referência cruzada e o teste quadrado, que é a coisa básica que a gente faz quando a gente vai analisar alguma informação. E aí depois no finalzinho eu volto aqui para ver o que foi o erro. Na verdade, alguma coisa eu não rodei antes, que aí ela travou aqui no ggplot. Mas vamos continuar. Então, frequências. Então, para eu rodar a frequência, eu vou baixar outro pacote, que é a livraria, que é PLYR. Certo? Então baixei, tá baixando agora, carregando. Pronto, carregou esse pacote. E aí agora eu vou querer ver a frequência dessa que eu vou chamar de ideologia, que é essa Q0028, certo? Então, para eu ver a contagem desse valor de ideologia, eu vou usar essa função aqui desse pacote count covid-19 sc complete, e aí vê que ele já me oferece as 4 que tem aqui nesse covid-19 Santa Catarina complete. Então vamos rodar, pronto, transformou, chamou de ideologia, tá vendo? Então 5 observações, que são os 5 valores de ideologia, lembra que a gente viu? Então, agora vamos só ver como que tá essa ideologia. Então, lembra, é só a gente escrever ideologia e enter. Então, a gente consegue ver que a ideologia 1, que é a esquerda, porque eu já sei, são 597, 2 é centro-esquerda 370, 3 é centro 116, 4 é centro-direita 115, 5 é 160. Só que tá difícil de observar, tá vendo? Se eu não soubesse, eu não ia saber quem é qual, porque tá numerado pelo valor, aqui numerou pelo valor que tá cadastrado na base de dados. Então, esquerda tá representado como 1. Centro-esquerda como 2. Então, agora eu vou nomear, eu vou na mesma base, eu vou criar uma nova variável chamada ideologia, que id, na verdade, que eu vou dar nome para esses 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dar um rótulo, eu vou transformar essa variável que é numérica num rótulo, num valor escrito, para a gente poder identificar de forma mais fácil. Então, como que eu vou escrever essa função? Vou escrever essa função covid-19 Santa Catarina complete, certo? Porque eu quero colocar essa variável nessa mesma que já existe, eu não quero criar uma nova. Então, que eu vou tirar esse valor dessa mesma que já existe mesmo, só que eu vou criar uma para colocar com o nome, né? Então, vou colocar aqui da mesma forma, assim. E aí, lembra, a gente criou uma nova variável que foi qual? Ações governo. A gente vai fazer a mesma função, que é mutate. E agora eu vou chamar de id, que é de ideologia, vai ser o nome dessa nova variável. E aí agora eu vou usar essa função aqui, casewin, certo? E aí eu vou transformar o nome, o nome dessa variável. Então, da variável Q0028, o que era 1, aqui tiver Q00... Desculpa. O que era Q00281 agora vai ser
A, esquerda. Por que eu coloquei esse A esquerda e não coloquei só a esquerda? Porque geralmente quando esse arquivo lê, isso aí a gente vê com a prática. Mas ele vai ler em ordem alfabética. Depois, se eu colocar aqui em valor decrescente ou algo do tipo, aí ele pode mudar para ele ia ficar certinho, mas na verdade eu quero que ele fique da esquerda para a direita. Então eu estou escolhendo isso, então como ele organiza em ordem alfabética, eu vou colocar esse A, porque senão ele vai embaralhar tudo. Aí agora eu só copio aqui e eu vou ter que fazer um por um, mas vai ser rápido. Ó, já vou copiar 5 aqui, porque aí agora o 2 vai ser o quê? B, centro, esquerda. O 3 vai ser o quê? C, centro. Vou até apagar aqui para não dar, só por uma questão de não dar mais espaço, ficar mais juntinho. 4, D, centro, direita. E por último, E, direita. E eu não mudei aqui para 5. Certo? Então agora eu vou criar uma nova variável chamada id, que vai transformar simplesmente o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 da variável ideologia nesses nomes, em vez de serem esses números. Certo? Então vamos rodar. Rodou, deu tudo certo. Aí agora, o que eu vou fazer? Ideologia, de novo a mesma coisa que a gente fez aqui em cima no count, Covid-19 SC complete, dinheiro. Só que agora ó, já tem aqui a ID, tá vendo? Eram só 4, agora são 5. E agora eu vou a ID, porque eu não quero mais que apareça o número para mim, eu quero que apareça a palavra. Então coloco ideologia. Agora quando eu rodar ideologia, tá aqui, tá vendo? Repara, é a mesma coisa. 597, agora é esquerda 597. 2, 370, centro esquerda 370. Mesma coisa, só nomeei aqui. Ok? Então agora vamos ver na barra. Então, no gráfico, coloco o bar plot, que já é do próprio R, do pacote de gráficos que já vem no R, não precisa nem baixar na livraria. Então o que eu coloco? Coloco ideologia, frequência. Eu vou nomear os nomes. Vai ser igual. Vai ser o nome que está no eixo X. E o nome, e eu posso dar ainda um título para o meu gráfico, que é o main, que eu vou chamar de ideologia. Ideologia. Ok. Agora eu dou Enter. Opa, desculpa, esqueci. Aqui tem que colocar entre aspas. Pronto, ideologia. Então, a gente consegue ver aqui os valores do esquerda para a direita, e o título ideologia a gente consegue criar um gráfico esquerda, centro-esquerda, centro, direita e... não, centro-direita e direita, certo? Deixa eu ver aqui o que mais eu tinha anotado. Aqui eu escrevi nomes, names, por isso que eu acabei de ler aqui. Agora sim. Por isso que não tinha aparecido aqui embaixo, porque eu tinha escrevido nome sem querer. Isso aí é sempre assim, às vezes você erra uma letra e vai dar confusão, vai dar um erro, que nem naquele do boxplot, provavelmente foi a mesma coisa, eu errei alguma letra, alguma coisa, e aí ele não vai conseguir ler. Aí aqui é a mesma coisa. Vocês perceberam que eu coloquei nomes em vez de names, e ele não colocou
os nomes aqui embaixo, porque ele não conseguiu identificar o que é nomes. O computador não sabe o que é nomes. Aí quando eu corrigi, ele colocou. Então a gente conseguiu montar o gráfico e conseguiu ver já graficamente que esses valores, que as pessoas de esquerda tendem a concordar mais com aquelas coisas que a gente trouxe do que as pessoas de centro e centro-direita. Agora, outra coisa que é muito comum, em vez da gente selecionar o caso por grupo, como a gente fez, foi grupo Q028, a gente pode fazer simplesmente uma tabulação cruzada. Então, vou colocar aqui, a gente já está encerrando, tá? Para fazer essa tabulação, vou pegar outro pacote. Chama de modos. Estou trazendo vários pacotes para mostrar como você pode fazer de várias coisas. Por exemplo, o pacote que a gente já usou acima tem tabulação cruzada. Mas eu estou trazendo várias outras diferentes para você ver que não existe só uma opção, existem várias opções. Aí nesse pacote, vou rodar esse pacote. Nesse pacote tem a função cross table, Covid-19, Santa Catarina complete, que é o que a gente quer, que é o que a gente está usando agora, que são essas variáveis. E aí quais variáveis que eu quero cruzar, certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos ver se, por exemplo, o sexo influencia na ideologia. Então, será que ser mulher ou ser homem influencia na minha ideologia? Então, vamos comparar. Então, primeiro vamos olhar o sexo, certo? E agora, vamos de novo, Covid-19, Santa Catarina, complete. Agora, vamos comparar então com a ideologia, que é o Q0028, certo? Aí aqui tem nessa função, eu posso já tirar o Q quadrado, mas não vou tirar porque ele atrapalha na visualização. Eu não gosto desse pacote o Q quadrado porque ele atrapalha na visualização. Então aqui ó, já abriu uma tela de referência cruzada. Então a gente pode ver que aqui nas linhas tem o sexo, a gente poderia fazer tudo que a gente fez de novo para mudar 1 para feminino, 2 para masculino. E aqui é 1 esquerda, 2 centro-esquerda, 3... Aqui eu acho que eu já posso até, para facilitar, que a gente já criou, em vez de Q028, posso colocar ID. Aí já aparece, tá vendo? O nome. Esquerda, centro-esquerda, centro-direita e direita. Só que o problema é que fica grande demais e não dá pra ler, tá vendo? Ele corta. Então não foi uma boa ideia. Vou voltar. Então o que é interessante a gente ver aqui? Então quando a gente for comparar, por exemplo, a gente pode ver aqui ele já até explica pra gente como é que tá escrito. Então a primeira linha é o N. Então tem 454 pessoas que são mulheres e que são de esquerda. 247 mulheres, centro-direita, 66. Aqui na linha, o total da linha. Então a porcentagem da linha. Então 49,2% de todas as mulheres, que a linha é mulheres, são de esquerda nessa pesquisa. E os homens? 32,9% dos homens dessa pesquisa são de esquerda. Então a gente pode perceber que dentro do grau, dentro dessa pesquisa, as mulheres tendem a ser mais de esquerda do que os homens. Então as mulheres quase metade são de esquerda e os homens só 32,9% são de esquerda. Isso a gente pode analisar todos os valores. Mas como a gente pode ver isso numericamente? Vamos ver primeiro outra que não tem nada a ver. Não, vamos quer dizer, tá com pouco tempo, então vamos direto pro Q quadrado. Então, um dos testes de significância
de associação entre variáveis, de correlação entre variáveis, é o teste Q-quadrado, que é o mais comum. Vai dar tempo de eu explicar muito bem a função do teste Q-quadrado, etc., a parte mais estatística, mas lembra sempre, se não souber o que é Q-quadrado, não souber qual é a função do Q-quadrado, é só procurar no Google, é uma função muito conhecida. E aqui no R a gente consegue fazer table, Covid-19, Santa Catarina, complete, que da mesma forma que essa, ela tabula, tá? Ó, vou te mostrar. Ó, ele tabula aqui tudo que tem. Só que é difícil de visualizar. Então, agora vamos tabular essas aqui que a gente quer ver, certo? Essa referência cruzada é a mesma aqui. Eu devia ter copiado logo. Não sei porque eu estou escrevendo. Ó. A mesma que eu tabulei aqui. Ó, vou tabular de novo. Não, vou ter que subir. Ó, essa mesma que eu tabulei é a mesma pequenininha aqui, tá vendo? Ó, 454, 454, 143, 143. Então essa é outra função para fazer a mesma coisa, só que essa aqui, essa cross table do pacote Gmodels, tem mais informação do que a table, entendeu? Só que agora, para rodar o Q-quadrado, eu não preciso de tudo isso, então eu vou usar o table mesmo, certo? Então, a função do Q-quadrado é Q-square test, vou usar o table, é só copiar aqui tudo, colocar dentro do Q-quadrado e ele vai me dar o valor. Então, teste de Q-quadrado de Parsons deu o valor de P, que é o que é importante para a gente, deu 5,741 elevado a 10 a menos 9, tá vendo? Então, é muito abaixo de zero, certo? Qual que é o valor de Q-quadrado aceitável? O valor de P igual ou menor que 0,05, certo? Então, esse é o valor adequado. Se está 5,741 elevado a vezes 10 a menos 9, quer dizer que está muito abaixo de 0,05. Então, é significativo. Então, a gente pode afirmar aqui que há uma correlação nessa base. Não dá para a gente generalizar, não dá para a gente fazer inferências populacionais, mas dá para a gente afirmar que dentro dessa base há uma correlação entre ser mulher e ser de esquerda, ou ser homem e ser mais de direita, certo? Então, eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Eu acabei me estendendo, o tempo é bastante curto, então eu tive que correr bastante.